Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de circuitos elétricos. Meu nome é Rafael e na aula de hoje a gente vai estudar alguns teoremas de circuitos muito úteis para a gente. Então, vamos nessa! Então, gente, primeiro teorema que nós vamos estudar é o teorema de transformação de fontes. Esse teorema é extremamente útil para a gente, né? Pode ser bastante útil para a gente. Então, o que acontece? Na transformação de fontes, quando nós temos aqui uma fonte de tensão em série com resistor, é possível transformar isso em uma fonte de corrente paralelo com resistor, certo? Então, isso aqui vai ser equivalente, vai ser igual a isso aqui. Da mesma forma, é possível transformar uma fonte de corrente paralelo com resistor em uma fonte de tensão em série com resistor, certo? Então, esses dois circuitos aqui, eles são equivalentes. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos utilizar essas fórmulas aqui, ó. Então, essa fonte de corrente aqui, ela vai ser a tensão da fonte dividido pelo resistor. E o resistor em paralelo vai ser igual um resistor em série aqui, certo? Já aqui, ó, no caso, se você quiser partir de uma fonte de corrente em paralelo com resistor para uma fonte de tensão em série com resistor, você vai utilizar essas fórmulas aqui, ó. A fonte de tensão, ela vai ser a fonte de corrente que multiplica o resistor em paralelo e os dois resistores aqui, certo? No caso, o resistor em série vai ser igual ao resistor em paralelo. Então, basta saber essas fórmulas aqui que é possível aplicar a transformação de fontes. Então, agora a gente vai fazer um exemplo prático para entender a aplicação dessa técnica, né? Certo? Então, ó, determine essa corrente aqui e, além disso, né, a gente tem que reduzir esse circuito para a forma mais simples utilizando transformação de fontes. Então, vamos lá, vamos ver o que é que a gente pode fazer aqui, ó. Primeiro, se você observar aqui, né, a gente tem que aqui, ó, uma fonte, um resistor em série com uma fonte de tensão. Então, isso aqui eu já posso transformar aqui, ó, em uma fonte de corrente aqui em paralelo com o resistor, certo? Para isso, basta a gente seguir aqui o nosso esquema, né? Então, daqui para cá, ó, como é que a gente vai fazer? Os resistores são iguais, então eu já sei aqui, ó, que RP vai ser quanto? Ó? Vai ser 30 ohms. Agora falta a gente achar IS. Então, IS, vamos ver como é que a gente calcula. Vai ser tensão sobre resistência, certo? Então, basicamente, vai ser 3 dividido por 30. Isso aqui vai dar 0,1 ampere, certo? Então, a gente já tem aqui o valor para esse circuito equivalente. Você deve estar se perguntando no que é que isso ajudou, né? Então, basicamente agora, ó, se você observar, agora eu posso aplicar um equivalente aqui, ó. Veja que agora eu tenho dois resistores aqui em paralelo, certo? De modo que eu posso escrever aqui, ó. R equivalente vai ser o paralelo desses dois resistores, né? 20 vezes
RP, né, que é 30, dividido pela soma, né, por 50. Então isso aqui vai dar 12 ohms, certo? Então aqui eu já tenho esse valor. Pronto, gente. De posse aqui, ó, desse circuito equivalente, aí eu posso aplicar novamente transformação de fonte aqui, ó, e chegar nesse circuito aqui de baixo, certo? Começou a entender aí a lógica da utilização da transformação de fonte? Bom, então agora eu posso escrever aqui, ó, o RS vai ser igual ao resistor em paralelo, que é aquele resistor equivalente. Então, vou ter um resistor de 12 ohms. E o VS vai ser o produto da corrente vezes o resistor, né? Então, vai ser 0,1 que multiplica 12. Isso aqui vai dar 1,2 volts. Certo? Então, agora nós temos aqui, ó, 12 ohms e 1,2 volts, certo? Então, se você observar agora, fica fácil encontrar o valor dessa corrente, né? Eu já tenho um circuito reduzido e agora, para encontrar essa corrente, basta eu aplicar aqui a lei de Kirchhoff das tensões aqui nessa malha. Então, como é que fica aqui, ó? Eu vou ter aqui, ó, aplicando aqui a LKT, vai ficar aqui 5 menos 5 vezes I menos 12 vezes I menos 1,2. Isso aqui é igual a 0. Então, eu vou ficar aqui, ó, com 5 menos 1,2 dá 3,8 menos 17i igual a 0. Então, esse i vai ser igual a 3,8 dividido por 17. Certo? Isso aqui vai me dar 0,2235 ampere, certo? Então, basicamente, esses foram os nossos passos aqui de aplicação dos teoremas aqui de transformação de fonte. Pode ser bastante útil aí em alguns casos, certo? Então, é bom você aprender. Então, gente, outro teorema bem legal pra gente aqui vai ser o teorema da superposição. A gente já viu esse teorema e ele diz o seguinte, né? Se você tiver aqui, ó, dois sinais no nosso circuito, né? Duas fontes aí de sinais, então a resposta individual aqui desses sinais, ó, se eu tiver I1, ele vai me dar V1. Se eu tiver I2, vai me dar V2. E se eu somar as respostas individuais pela superposição, eu vou ter a resposta total do meu circuito. Então, vamos ver como é que a gente aplica isso na prática, certo? Olha que legal. Veja esse circuito aqui, certo? Então, observa que eu tenho aqui duas fontes. E eu quero saber aqui, ó, o valor dessa corrente que está sendo medida aqui no nosso amperímetro, né? Vou chamar aqui de IM.
Então aqui eu quero saber o valor que está sendo medido aqui no nosso equipamento, certo? Então para isso eu vou aplicar aqui o teorema da superposição. O que é que eu vou fazer? Fonte de corrente eu vou abrir aqui no meu circuito. À medida que eu faço isso, gente, eu vou ter aqui, ó, não mais IM, né? Eu vou ter aqui uma corrente que eu vou chamar de I1, que ela é proveniente aqui dessa fonte, né? Então, bem fácil calcular esse valor de I1, né? É a corrente nessa malha aqui. Então, se eu pegar aqui, ó, resistor equivalente, dois resistores em série, né? Vai ficar 9 ohms. Então, I1 vai ser quem? Tensão sobre resistência. Então, isso aqui vai me dar uma corrente de 0,667 ampere, certo? Então, já tem aí o valor de I1. E agora, vou pegar o meu circuito e vou fazer o seguinte, ó. Vou descobrir quem é a parcela dessa corrente aqui proveniente dessa fonte de corrente. Para isso, eu vou pegar aqui a fonte de tensão e vou curto-circuitar. Pegar aqui, ó, passar um fio nela. Então agora eu não vou ter mais a corrente I1, né? Vou ter uma corrente aqui, ó, I2. Então, como é que eu calculo essa corrente I2? Posso aplicar divisor de corrente, né? Então, vai ser a corrente que entra vezes o resistor oposto, né? Essa corrente aqui vai ser essa corrente que multiplica esse resistor dividido pela soma, 9. Certo? Isso aqui vai me dar 2/3 e vai ser igual também a 0,667 ampere. E agora, gente, fica pelo teorema da superposição, né? O valor total, certo? Vai ser a soma das respostas individuais para cada fonte. Ou seja, IM vai ser igual a I1 mais I2, que vai dar 1,33 ampere aproximadamente. Então, essa aí é a aplicação do teorema da superposição para a resolução de circuitos elétricos. Bem interessante, pode ajudar também na hora de resolver aí os nossos circuitos, analisar os nossos circuitos. Então, gente, outro teorema bastante útil para a gente, né, em alguns casos, é o teorema de Thevenin e também temos o teorema de Norton. O teorema de Thevenin ele diz o seguinte, ó, se eu tiver circuitos resistivos aqui ligados em um determinado ponto, imagina aqui que eu tenho dois circuitos, né? Eu tenho um circuito A e um circuito B qualquer. Eu consigo substituir qualquer um desses circuitos por um circuito equivalente dessa forma, ó. Nesse ponto AB, substituir todo esse circuito A, que não importa para mim o que seja, né? Eu substituir por uma fonte de tensão em série com um resistor. Isso mesmo. A gente trocou todo esse circuito unicamente por essa fonte e esse resistor. E esse circuito é o que a gente chama de equivalente, né? O circuito equivalente Thevenin. Então vamos ver como é que a gente pode aplicar isso em um circuito na prática. Então observa aqui, ó, que eu tenho esse circuito e eu quero o equivalente de Thevenin aqui nesses pontos, né? A e B. Eu quero o equivalente disso aqui tudo. Ou seja, eu quero achar uma fonte de tensão e um resistor
de modo que seja equivalente a todo esse circuito aqui, certo? Então, como é que a gente pode fazer isso? O primeiro passo é achar o resistor equivalente de Thevenin, certo? Então, o que é que você vai fazer? Ó? Você vai, desse ponto AB, você vai achar o seu resistor equivalente de Thevenin. Então, o que é que a gente vai fazer? Ó? Fonte de corrente a gente abre e fonte de tensão a gente curto-circuita. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Curto-circuitou e abriu. E agora eu acho o resistor equivalente visto aqui desse ponto, dos terminais A e B. Certo? Então, o que é que acontece? Ó? Se você observar aqui, esses dois resistores aqui, ó, nessa nova configuração, eles estão em paralelo. Então, eu posso achar um primeiro resistor equivalente aqui. R equivalente vai ser quem? 10 vezes 40 dividido por 50. Isso aqui vai me dar 400 dividido por 50 vai dar 8 ohms. Certo? Pronto. Então agora a gente já achou esse resistor aqui equivalente. Observa que o circuito ele vai ficar assim, né? Ó. Vai ficar um resistor que a gente calculou agora em série com esse resistor aqui, ó, de 4 ohms, certo? Então vou ter um resistor aqui de 4 ohms e esse aqui de 8. E agora eu consigo fazer um resistor equivalente aqui, né? Esse aqui é o ponto A e esse aqui é o ponto B. Então, esse novo resistor equivalente, que é o nosso resistor de Thevenin, ele vai ser igual a 12 ohms. Entendido? Então, bem tranquilo aí. Então, o que é que acontece? A gente já achou o resistor equivalente de Thevenin. Agora, nós precisamos achar a fonte de Thevenin. A fonte de Thevenin, ela vai ser aqui, ó. V de Thevenin vai ser a tensão nesses terminais aqui, ó. Então, V de Thevenin é igual a tensão nos terminais AB. Se você olhar para cá, ó, como esse circuito está aberto, esse resistor aqui, ó, não tem corrente, então é como se ele não tivesse no circuito. Então, a tensão daqui para cá, ó, vai ser a tensão daqui para cá, em cima desse resistor de 40 ohms. Certo? Então, como é que a gente pode fazer aqui, ó? Deixa eu colocar esse circuito lá para baixo para facilitar a nossa visualização. Então, imagina agora, ó, eu não tenho mais esse resistor. Então, ó, eu posso usar a lei dos nós aqui, ó. Se você imaginar aqui, ó, eu vou ter uma corrente para cá, vou ter uma corrente para cá e essa corrente aqui da fonte, certo? Então, quem é essa corrente aqui, gente? Como é que fica aqui, ó? Se eu aplicar a LKC no nó C, vai ficar dessa forma aqui, ó. Essa corrente que entra, que vai ser 10 menos VC dividido por 10, vai ser igual a quem, ó? VC menos essa tensão aqui que é 0, né? Dividido por 40 mais 2. Então daqui, ó, você consegue calcular VC como sendo menos 8 volts, certo? Então agora a gente já tem aqui, ó, VC, isso aqui é V de Thevenin, ok?
Então, recapitulando, ó, o que foi que a gente fez? Primeiro a gente calculou a resistência equivalente vista desse ponto aqui, ó. Como foi que a gente fez? Abriu fonte de corrente, curto-circuitou fonte de tensão. Aí ficou com esse circuito aqui, ó. Então a gente calculou o resistor equivalente, deu um resistor de 12 ohms. Primeiro a gente fez esse paralelo, depois a soma desse com esse aqui. E agora a gente precisa achar VT Venan, que é a tensão desse terminal. Como esse resistor aqui não passa corrente, é como se fosse um fio. Então a tensão VT Venan daqui para cá é essa daqui para cá, que é essa daqui para cá, que é VC, certo? Então para isso a gente usou a lei das correntes, lei de Kirchhoff das correntes no nó C. Diz que essa corrente, que é 10 menos VC sobre 10 é igual a essa corrente, que é VC menos 0 sobre 40, mais 2 A, que é a corrente aqui dessa fonte. Então, com isso, a gente consegue achar. Então, o equivalente de Thevenin, ele vai ficar assim, ó. Veja que é menos 8, então vou colocar aqui assim, ó. Menos, mais 8 volts. E o resistor aqui, ó, de Thevenin, que nós encontramos, que vale 12, né? Então, veja, todo esse circuito aqui pode ser substituído só por esse circuitinho aqui, certo? Então, isso é o que é legal aí no Thevenin, né? No teorema de Thevenin. Pode ajudar bastante a gente em algumas análises. E agora, o teorema de Norton. O teorema de Norton é o dual do Thevenin, né? Então, se ele diz que no Thevenin a gente pode substituir um circuito por uma fonte de tensão em série com um resistor, a gente pode fazer com o Norton substituir, ao invés disso, substituir por isso aqui, ó, uma fonte de corrente em paralelo com o resistor. Então, como é que fica, né? Vamos fazer logo a aplicação direta aqui. Aqui eu vou abrir fonte de corrente, né? Então, abro fonte de corrente e curto-circuito fonte de tensão, ó. Curto-circuito a fonte de tensão. Beleza? Então vai ficar o quê, ó? Vai ficar, isso aqui está curto-circuitado, isso aqui está aberto, vou ficar com dois resistores em paralelo. Então, R equivalente, que vai ser igual a o R de Norton, vai ser igual a 4 vezes 12 dividido pela soma, por 16. Então, fica 48 dividido por 16, que dá 3 ohms. Pronto, a gente já tem o equivalente aí o resistor equivalente de Norton. Agora, para achar a fonte, né? A fonte de corrente de Norton, o que é que a gente vai fazer? A gente vai curto-circuitar os terminais aqui, ó. A gente vai pegar isso aqui, ó, passar um fio daqui para cá. Quando a gente passa um fio, aí vai passar uma corrente aqui, que é justamente a nossa corrente de Norton, né? A corrente de curto-circuito, que é a corrente de Norton. Então, se eu colocar um fio daqui para cá, ó, eu curto-circuito esse resistor e ele não mais está aqui, né? Não vai passar a corrente por ele. A corrente, ao invés de passar por aqui, ela vai preferir passar por aqui que não tem resistência. Então, é como se não tivesse esse resistor aqui. Então, se você observar, ó, o circuito equivalente ficaria aqui, ó. Esse resistor em série com essa fonte. A fonte de corrente aqui, né? E aqui
Pronto. Então o circuito equivalente fica assim, né? Quando a gente curto-circuita. Então teria aqui, ó, uma corrente nesse sentido, né? Essa corrente aqui e essa corrente. Então eu posso aplicar aqui a LKC nesse nó aqui, que é o nó A, né? Então como é que fica, ó? Se você pegar aqui, ó, essa corrente vai ser quem? Vai ser a tensão na fonte menos a VA. Então vai ficar aqui, ó, 24 menos VA dividido por 4 mais 3. Isso aqui é igual à corrente que sai, que é IN. Se você observar aqui, ó, VA é a tensão nesse nó, que é a tensão aqui embaixo que está aterrado, ó. Então, VA é 0. Certo? Então, aqui eu vou ter que IN vai ser igual a 24 sobre 4, que dá 6, mais 3, ou seja, 9 ampere. Então, agora eu já achei meu circuito equivalente de Norton, que vai ser igual a uma fonte de corrente de 9 ampere em paralelo aqui com um resistor de 3 ohms, certo? Então aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Beleza, gente? Então esses foram alguns teoremas que podem ser úteis aí no arsenal de vocês de análise de circuitos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa deixa nos comentários, curta, compartilhe o vídeo e a gente se vê na próxima aula. Valeu!